Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E no episódio de hoje vamos falar sobre o despertar interior do ser humano. Para isso, vamos conversar com a professora Érica Calvelage, da Nova Acrópole de São Paulo. Olá, Érica, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Obrigada. Bem, Érica, então para começarmos a conversar sobre esse tema tão profundo que é o despertar interior, e obviamente esse despertar interior e essa reflexão passa pela reflexão da própria vida, e se refletirmos sobre a vida, cada um de nós vai dizer algo, portanto é um tema muito amplo e obviamente não vamos buscar aqui trazer verdades absolutas, menos ainda encerrar esse tema que é muito profundo, mas evidentemente a filosofia oriental trazida, para o Ocidente, ela traz muitos elementos interessantes para lidarmos com esse tema, e é desde esse ponto que vamos falar sobre a filosofia, mas também, Érica, gostaria, antes de entrarmos para valer no tema, desde que ponto estamos partindo para falar sobre o despertar interior, ou seja, desde que ponto dentro estamos partindo para falar sobre esse tema, já que dentro de nós há muitas coisas, muitos elementos que poderíamos refletir. Portanto, gostaria que você começasse a falar desde que ponto estamos partindo para falar sobre o despertar interior. Essa é uma ótima pergunta. E quando nós falamos desse despertar interior e quando as escolas filosóficas ao longo da história retratam esse tema, a gente vai estar falando das nossas reflexões mais profundas como seres humanos. Vamos estar falando aqui não só das nossas emoções que podem oscilar, não só das nossas opiniões que também oscilam, não só desses elementos que são invisíveis e são psicológicos, mas os elementos em nós que dão um sentido real de identidade, que nos trazem respostas para as perguntas existenciais de quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, que nos permitem uma percepção cada vez mais ampla da vida, da própria existência e do funcionamento das leis que regem a natureza, o universo. Esse mundo interior teria relação com essa integração com o todo e a integração com a nossa própria razão, e a ampliação desse mundo acaba sendo esse despertar. Portanto, entendemos, Érica, que esse despertar, ele não é de uma via só, ou seja, ele tem muitas vias e principalmente depende da via do ser humano que está empreendendo essa busca, que está empreendendo esse caminho. Portanto, Érica, como podemos entender a amplitude desse caminho? Ou seja, que ferramentas poderemos refletir sobre esse caminho e como as tradições filosóficas nos apontaram de como seria esse caminho para o ser humano encontrar o que tem dentro dele, o melhor que está dentro dele. Uma das tradições que é a que mais nós vamos colocar aqui nesse podcast de hoje é a tradição que vem lá do Tibete, da filosofia tibetana, e uma obra em especial que de alguma forma sintetiza a ideia do processo do ser humano em direção ao despertar, da ignorância até a sabedoria, seria A Voz do Silêncio, e é traduzida pela filósofa Helena Blavatsky. E nessa obra ela vai falar de um caminho que pode ser longo ou menos longo, depende da condição de cada um, da natureza de cada um e dos valores que vão sendo exercitados ao longo desse caminho. Mas ela fala que todo ser humano, de alguma forma, vai passar por três ambientes interiores, pois nós estamos falando desse mundo interior. Um desses ambientes interiores seria um ambiente de ignorância, uma sala de ignorância, seria uma sala em que ignoramos que existe a realidade. Ou, em outras palavras, ignoramos a existência do mundo interior. Quando nós vivemos totalmente atentos apenas às circunstâncias externas,
ao que ocorre na nossa vida, às situações, às interferências, e não buscamos decidir e refletir por nós mesmos. E quando eu falo nós mesmos, não é pelo nosso egoísmo, mas sim pela nossa mente ativa. Não buscamos compreender, respondemos, apenas reagimos às circunstâncias. Um outro ambiente que ela coloca que todo ser humano também acaba passando ao longo desse caminho, um segundo ambiente, seria um ambiente de instrução, um ambiente de aprendizagem, um ambiente que também pode ser compreendido como, em alguma medida, ainda uma ilusão em relação à realidade, o que ela chama de sala de instrução. E nesse ambiente, o ser humano já não ignora. Para entrar nessa nova sala, já teria que ter algum grau de despertar, algum grau de atenção em relação ao mundo interior, mas ainda tem limitações, ainda tem alguns preconceitos, ainda tem alguma vaidade, ainda tem alguma tendência a um intelectualismo, que seria querer compreender as coisas com essa mente já ativa, mas não necessariamente viver tudo agora. E por isso o despertar ainda está limitado. Por isso o mundo interior ainda não é tão rico, porque ele vai se enriquecendo com a sua expressão nesse mundo concreto. À medida que nós vamos dando vazão a esse mundo interior e permitindo que nosso senso de identidade, o direcionamento que nós sonhamos intimamente que seria o melhor para a nossa vida, quando nós vamos permitindo que isso se expresse a cada dia na nossa vida cotidiana, vamos então passando para o próximo ambiente, a próxima sala, que seria um ambiente de sabedoria propriamente dita. Nesse ambiente é que aí começamos a acordar, começamos a despertar esse mundo interior cada vez mais e ampliando os horizontes, porque aí já não mais se conhece racionalmente com limitações, ou não só baseamos a direção da nossa mente em opiniões externas, mas buscamos digeri-las, refletir sobre tudo que vem e viver de forma cada vez mais valorosa, viver de forma cada vez mais compreensiva, chegar a essas leis, chegar a esses princípios, chegar a essas realidades mais íntimas, mais interiores. E alcançar essas realidades, Érica, muitas vezes podemos esperar estarmos prontos para podermos entendê-la, ou um caminho único, ou uma forma um pouco distante. Como a filosofia, ela nos ajuda a reconhecer que essa busca do ser humano por encontrar o que tem dentro dele, ela não está tão distante assim, com as nossas questões do nosso mundo, com todas as nossas necessidades do nosso tempo, como podemos refletir para que essas ideias não pareçam distantes de nós, como algo que está utópico. Como podemos refletir, então, essa aproximação com a busca do despertar interior? Trazendo isso para a nossa vida concreta, para cada vez mais sair da ignorância, por exemplo, nós precisamos abrir, inclusive, os olhos físicos, inclusive os olhos concretos. Quando estamos num local, provavelmente e geralmente, nós nos focamos naquilo que nos interessa, naquilo que está à nossa frente, naquilo que nos motivou a estar nesse local. Se estamos num restaurante, estaremos com os nossos amigos ou as pessoas com quem nós fomos a esse restaurante. Mas existem muitas outras mesas, existem muitas outras realidades nesse mesmo local. Existem muitas outras conversas, existem outros estímulos, inclusive aos nossos órgãos dos sentidos. Existem cheiros, cores, luzes, existem consistências diferentes nesse ambiente todo. Podem existir outros seres humanos necessitando de algo e nós podemos estar alheios, alienados a tudo isso e só focados nesse nosso campo de interesse? Ou, não sei se isso é algo só do nosso mundo,
mas nós podemos estar apenas mexendo no nosso celular e nem estar com as pessoas que estão na nossa mesa. Nós podemos estar ainda mais alheios a isso que está ocorrendo. E para nós sairmos da ignorância, seria interessante abrir um pouco esses olhos, como eu falei, físicos mesmo, e perceber, existem muito mais realidades à minha volta. E talvez o que ocorre aqui, no meu pequeno mundinho, não seja tão diferente do que está ocorrendo em outros mundos. Aí falamos de um restaurante, podemos falar de uma cidade em relação a outras cidades, de um país em relação a outros países, do nosso planeta em relação ao resto do nosso sistema solar, das galáxias, e assim em muitas escalas. Nós não somos o centro do universo, cada um de nós seres humanos. Existem muito mais verdades e realidades do que essa nossa visão, às vezes, um pouco egocêntrica. E deixar de ignorar é realmente começar a ver. Falei esse exemplo concreto que acaba sendo mais evidente. E aí podemos falar desse mundo interior. Quando estamos conversando com alguém, geralmente nós ouvimos as palavras. Às vezes nem ouvimos as palavras, é uma ignorância maior. Só estamos ansiosos por falar algo e nem percebemos o que está vindo desse outro alguém, que pode nos enriquecer muito. E se há uma conversa, deveria ter uma coerência entre o que é falado, o que é ouvido e o que é colocado depois. Mas nessa conversa nós podemos não só ouvir as palavras, nós podemos buscar nos conectar com esse ser humano que está à nossa frente. Nós podemos buscar compreender, buscar perceber as raízes de cada uma dessas palavras que partem de nós e que partem do outro. Nós podemos buscar uma comunicação mais íntima. Nós podemos olhar nos olhos desse ser humano que para muitos filósofos ao longo da história eram as janelas da alma. E a partir daí começar a vislumbrar um pouco mais desse mundo interior que, como eu falei antes, pode ter a sua vazão, pode se expressar no mundo exterior e talvez deveria. Assim, nós vamos aprendendo a deixar de ignorar que há muito mais no mundo e na nossa vida do que os nossos olhos atuais podem ver. Há muitos elementos para darmos atenção e com os quais nós podemos aprender muito do que o que nós conseguimos atender agora, perceber agora. Só uma questão de ampliando o nosso ponto de vista. E nessa ampliação do nosso ponto de vista, Érica, a gente poderia refletir sobre essa capacidade que o ser humano tem de guardar dentro dele tudo que está no mundo, como diriam os antigos. Ou seja, o ser humano ser esse micro do macrocosmos e nesse micro guarda uma parte do todo. Portanto, como poderíamos fazer essa relação de dentro do ser humano a todas as coisas? Portanto, despertar interiormente, o despertar interior seria desvelar todas essas coisas que já estão. Como poderíamos fazer essa reflexão, Érica? Pode parecer até um paradoxo essa ideia. Ao mesmo tempo que não posso achar que tudo gira ao meu redor, de alguma forma talvez tudo gire, mas não ao meu redor, porque o que está em mim está em tudo. E a concepção que se tinha no Tibete, mas também em muitos outros locais da geografia do nosso planeta, e muitas outras civilizações, é de que, de alguma forma, tudo que estaria nesse nosso mundo externo, nosso mundo concreto, na nossa vida cotidiana, partiria de alguns princípios afins, alguns princípios que poderíamos chamar de atemporais, princípios, portanto, que roçariam esse eterno, que não mudariam tanto. Há coisas que têm uma consistência, e essa consistência tem relação com a vida interior, tem relação com uma profundidade, tem relação com uma raiz da manifestação externa. E esses princípios, que podemos colocar como sinônimos das grandes leis, essas leis que citei anteriormente, que regem
o universo, que regem a natureza, portanto regem a nossa vida, regem os nossos passos, regem a nossa existência. Essas leis, esses princípios estão em nós, e estão nos outros, e estão nos animais, e estão nos vegetais, e estão até nos objetos inanimados, e estão nas estrelas, e estão no alimento que consumimos todos os dias. E à medida que nós vamos conseguindo entrar em contato com esses princípios dentro, nós também vamos conseguindo entrar mais em contato com esses princípios que estão em tudo. Há alguns filósofos que falam que esses princípios, que poderíamos chamar de verdades, teriam relação direta com a beleza. Que todo ser, tudo que está à nossa volta tem uma beleza oculta. Essa beleza oculta seria a própria vida que está oculta. Está oculta porque não é que esteja escondida, na verdade, os nossos olhos ainda não veem. Mas à medida que nós vamos encontrando a vida e a beleza oculta na nossa própria alma, que seria isso que anima o nosso ser, que nos dá movimento, que motiva a nossa vida, nós vamos conseguindo reconhecer essa vida e essa beleza oculta no que está à nossa volta. Vamos tirando os véus da frente, véus simbólicos que acabam ocultando a verdade e passamos a ver, passamos a conceber, passamos a conseguir nos desvencilhar desse egocentrismo, sem deixar de perceber que isso está em nós e vamos abrindo nosso coração, a nossa mente, para nos integrarmos ao que está à nossa volta, sabendo que se nós vamos nos integrar, isso parte de um movimento que vem de dentro de nós, lá do nosso fundo. E para que possamos nos integrar, temos que nos sentir parte, como você bem colocou, e também temos que conviver com as nossas diversas partes, como conviver com os nossos diversos temperos, como falávamos em outro podcast sobre os temperamentos, conviver com os temperamentos dos outros, conviver com a natureza, conviver com os animais, conviver com tudo que está e como nós vamos lidar com tudo que está. Portanto, Érica, para falar dessa virtude tão bonita da convivência, do viver com, gostaria que você nos trouxesse essa relação da importância da convivência para esse despertar interior, para que possamos tirar de dentro o que temos de melhor. A convivência acaba sendo sempre essencial para esse nosso caminho. Muitos filósofos também concordam em dizer que o ser humano é um ser social e que a convivência, que é esse viver com, é viver e deixar viver, expressar a nossa vida e perceber essa vida que está expressa em todas as outras possibilidades de vida. Isso vai permitindo que nós possamos cada vez mais compreender o quebra-cabeça gigante metafórico da existência, que é o encaixe perfeito de cada uma das peças que está nessa multiplicidade. E à medida que nós aprendemos a conviver com todos esses seres que são distintos e vão ser distintos, porque talvez sejam intencionalmente distintos para nos ensinar algo, à medida que nós aprendemos a nos encaixar na nossa existência e nos encaixar nas outras existências, nos encaixar nessas múltiplas vidas, nós vamos conseguindo compreender essa ordem, essas leis, esse todo e a beleza que há numa forma de arte que pode demonstrar um quebra-cabeça completo. É sempre mais bonito do que só uma pecinha solta. E a convivência nos outorga essa possibilidade de ir percebendo o quebra-cabeça completo, até em algum momento a nossa mente chegar a entender. Talvez no início nós consigamos intuir que existe um quebra-cabeça, que a peça deve encaixar num lugar ou no outro, a nossa, e à medida que nós vamos crescendo, refletindo, filosoficamente caminhando, nós podemos ir tendo convicções e
algumas certezas, algumas verdades em relação ao encaixe perfeito da nossa vida e da vida dos demais. E talvez, Erika, algo que eu refletia enquanto você falava, não se trate de um despertar ou de o momento em que eu estarei pronto para enfrentar, conviver com a vida, me sentir parte de um todo, me sentir uno, encontrar o meu ideal de vida, mas que senão, talvez esse exercício seja o próprio caminho e o caminhante se encontre e se reconheça no caminho. Portanto, Erika, gostaria que você trouxesse também as suas reflexões sobre esse tema e, claro, deixasse as suas conclusões finais para encerrarmos o nosso podcast. Sim, muito bom. É uma boa forma de finalizar essa reflexão em conjunto. Nós, às vezes, podemos ter essa tendência de esperar coisas grandiosas. Vai vir o grande momento da minha existência, aí que eu vou acordar, aí que eu vou mostrar quem eu sou, aí que eu vou chegar à sabedoria. Mas nós podemos compreender, e para quem já estudou algumas obras de alguns filósofos já deve ter percebido que é um caminho em que nós vamos enfrentando pequenos desafios interiores, pequenos desafios exteriores, pode ser compreendido como um caminho de muitos despertares, muitos véus, ou muita ampliação dos limites da nossa visão de mundo. Que nós vamos saindo de um funil muito específico e vamos ampliando e colocando luz, desvendando os mistérios, percebendo a verdade, olhando de forma mais profunda, de forma mais compreensiva, sem tantos preconceitos. E em algum momento, dizem os grandes sábios, que aí vai ser o último despertar, o grande despertar. Em algum momento nós teríamos a possibilidade de ver tudo ao mesmo tempo que não vê nada, porque tudo é nada, nada é tudo. Nós conceberíamos uma unidade e esse quebra-cabeça gigante, como eu falei. Mas até chegar lá, cada pequeno despertar já é uma realização profunda. Porque todos que estão aqui nos ouvindo também já devem ter vivido os seus pequenos despertares. E é como se antigamente se falava que a ficha caía. É um momento de insight, um momento de inspiração, um momento em que nós entendemos. Não é só racional, é algo até que nós sentimos. E talvez nós possamos buscar, despertar a cada dia um pouco. E perceber que esse despertar não está só nesses momentos grandiosos, mas em cada instante, em cada detalhe. Um dos segredos da vida está nesses pequenos detalhes, nas pequenas coisas do nosso caminhar. Bem, Erika, então, para caminharmos para o final do nosso podcast, gostaria de encerrar com poesia, com Fernando Pessoa, a partir de Alberto Caeiro, Da Minha Aldeia. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades, a vida é mais pequena, que aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos podem dar, e tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Portanto, Erika, quero te agradecer a presença aqui em nosso podcast. Seja sempre muito bem-vinda e até a próxima oportunidade de falarmos sobre a filosofia e sobre o despertar interior do ser humano. Obrigada, Pedro. Até a próxima. Bem, pessoal, e para aqueles que quiserem conhecer a filosofia como a arte de viver e também conhecer os podcasts filosóficos da Nova Acrópole, podem acessar o site nova-acrópole.org.br/podcast e por lá tomar contato com todos os nossos conteúdos. Até a próxima, pessoal!
A trilha deste podcast é de autoria de Anton Bruckner e chama-se Andante Quasi Allegretto.